Fala um pouquinho dessa da sensação de recompensa. Sensação de recompensa, a gente está falando do que é a organização de alguns núcleos no nosso cérebro, tá? Então... Porque eu não sinto essas... Eu não tenho mais essa parada, tá ligado? Claro que tem, você fica mó feliz que você ganha de alguém no jogo, porra. Não, mas não, porra, não é disso que eu tô falando. Mas esse é o mesmo Não, eu tô mecanismo. falando de, pô, por exemplo, eu não... Os caras falam pra mim assim, porra, pô, maneiro o trabalho que tu tá fazendo, ou coisas do tipo assim, no macro, não tô falando de um joguinho, tô falando no macro, minha sensação é sempre de indiferença. Blazer. Então você está falando de dopamina e adrenalina, tá? Isso você vai entender, você nunca mais vai esquecer, tá? O nosso cérebro, ele tem linhas de nos proteger, tá? E essas linhas de proteção, elas alteram que a nossa tomada de decisão. Então existe um equilíbrio muito perfeito entre alguns locais. Vou falar os nomes para você escutar uma vez. Striatum dorsalis, núcleo accumbente, amígdala e núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Esses são 4 que a gente lida com mais frequência, tá? O striatum dorsalis é um núcleo de neurônios no nosso cérebro onde ele fica medindo constantemente os títulos de alguns neurotransmissores. Neurotransmissor, ele é simplesmente uma substância química que transfere uma informação de um elétron de um neurônio a outro. Perfeito, obrigado. E esses neurotransmissores, quando a gente olha isso, quais são os que a gente olha com mais frequência? Dopamina e noradrenalina. A dopamina é aquilo que desperta a tua iniciativa de fazer as coisas. Ela está concentrada aqui na sua região frontal da cabeça, que é o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, por exemplo. Por quê? Porque essa área, Igor, é o grande simulador do seu organismo. Então, se eu te chamar para, por exemplo, comer um ceviche, você simulou peixe cru, não quero. Paulo, obrigado, não gosto. O que não acontece, por exemplo, quando você está bêbado. Né? Quando você está bêbado, o que aparecer na sua frente, você come. Por quê? Porque você está desfrontalizado, você desligou o seu órgão simulador. Mas vamos continuar lá. Vamos pegar a propaganda do iFood. A gente estava aqui, 13h, 1h30, né? Por que nessa hora a gente jogou um sanduíche na tela? Porque o teu cérebro olhou aquilo e o teu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, ele simulou. Nossa, que bom seria se eu comesse um hambúrguer agora, porque está na hora do almoço. Seu nível de dopamina sobe. Você pega o seu telefone. iFood, hambúrguer. É a dopamina que te move pra tomar essas decisões, assim? Pediu o hambúrguer, beleza? Esse tá funcionando, Igor. Você teve... E aí, a gente vai chegar no lance da satisfação, tá? Só que quando esse hambúrguer chegou 40 minutos depois, algumas vezes, você já deve ter sentido assim, pô, mas eu tava com vontade de comer macarrão. O que é isso? A dopamina subiu, fez você tomar decisão, caiu e sobrou o quê? Sobrou para a noradrenalina, que é essa sensação de satisfação mais duradoura, fazer esse meio de campo. Só que quando chegou o hambúrguer, você queria macarrão. Muitas vezes a gente não sente essa satisfação porque existe uma incoerência entre o ato feito e o resultado dele. Guarda isso numa caixinha. Vamos voltar para o striatum dorsalis. Ele está medindo dopamina, noradrenalina. Pá, 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 pá. Ele fala para o nosso núcleo accumbente o que está acontecendo. Ó, o título está assim. E o nosso núcleo accumbente, ele interpreta. Tô bem, tô mal. Exemplo. Tuas filhas vão ficar adolescentes. Aí, com 13 anos, elas vão pedir para você levar elas para Disney e o dólar tá R$4,50. Cara, você vai fazer das tripas coração, você vai pagar uma passagem caríssima, fila, lá. Quando chegar na Disney, assim, ela tá aqui em São Paulo, eu quero ir, porque se eu não for, eu vou morrer, porque todos meus amigos foram, só eu não fui, você não gosta de mim, minha mãe não me ama, eu fui adotada. Cara, é toda... Coisa de adolescente. Exatamente. Chegou na Disney, pisou na porra do parque. Ah, essa isso. Aí você quer falar assim, uma porrada. Acorda! Por quê? O núcleo accumbente, ele é sensível a variações hormonais, tá? No adolescente, o que você mais tem é variação hormonal. Então ele faz essa leitura de percepção de recompensa ou não de uma forma muito inacurada. Por isso que é difícil você ver um adolescente que está 100% equilibrado o tempo inteiro, né? Ele está escutando uma música de corno lá, sofrendo, ou então ele está, sei lá, dando pulo, alucinado, né?
Ele tá sem comer ou então ele tá lá comendo, meu, fast food mais nervoso que tem. Aliás, você já viu, conta nos dedos quantos adolescentes, por exemplo, gostam de comida japonesa. Por quê? Porque comida japonesa, você sente o sabor aqui, no paladar, no nariz, não na boca. E, por exemplo, um fast food, um hambúrguer, você sente aqui, super salgado. O que ela quer? Ela quer água? Não, ela não quer água, ela quer um refrigerante, super doce. Quem que toma vinho? Nós 4, nós 3, né? Por quê? Caralho, Igor, falou que você tá tão gordo que você conta como 2. Não, Hein? ele contou com o Contei Jean, o Sérgio. pô. É. Então, por que a gente toma vinho? Onde você sente o vinho? Aqui. Então, o que você percebe? Você percebe que essa sensação de recompensa, né, ela existe numa determinada situação de equilíbrio. A gente falou, com ciclo de esteroide assim, com implante hormonal mal indicado é assim, e na adolescência é assim. Por isso que o adolescente ele tem essas insatisfações tremendas e tem essas satisfações, né, abruptas e explosões de euforia. Isso faz com que ele tenha não é uma fragilidade desse sistema, mas uma necessidade dos pais, por exemplo, lidar com os adolescentes de forma a não romper os laços. Por quê? Se você é pai, se você é mãe, você está numa situação dessa, e se você está estressado, cara, você vai querer dar um pega no seu filho, dar um expor, você vai fazer isso, pelo amor de Deus, não rompa o laço. A vida dele é assim, ele está aprendendo a mexer com esse aparelho, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que lidar de um jeito onde você mantém o respeito, mantém a autoridade, porque limite todo mundo precisa, né? Agora, não vai gritar, não vai berrar, não vai bater, isso daí não adianta. Que é o que em casa rola um negócio que eu chamo de castigo dinâmico. Eu dou tudo para minhas filhas, mas eu tiro. Ah, você tá de castigo. Ou então, na realidade, eu falo assim, você tá de castigo. As bichas travam que não passa pensamento. Por quê? Porque o castigo não tem data. Quando que é a data? Quando eu olhar para ela e ver que ela mudou a atitude dela. E não adianta me alisar, agradar, beijo, paizinho. Eu sou ruim, né? A minha mulher é... Cara, eu queria ser filho da minha mulher. Impressionante, cara. Ser filho da Roberta Carbonari... Mas que tipo de castigo tu dá pra mais nova? Cara, pra mais nova... Então, o castigo o é Igor assim... querendo dicas. Eu quero dicas. Tá bom. Cara, a Duda e a Clara, elas são completamente diferentes. Elas são maravilhosas naquilo que elas são. A Duda tem 17, é uma mulher, né? Ela tem muita iniciativa, ela tem muita argumentação e ela é uma pessoa muito de agir, né? O que às vezes me preocupa, por quê? Porque às vezes ela considera pouco o que são as consequências das coisas. A Clara, nesse sentido, ela é o contrário. Ela é como eu, assim. Ela é medrosa. Ela não age. Ela pensa. Se deixar ela pensando, a decisão é tomada por ela. O que é uma coisa que eu me preocupo com ela. E quando a Clara, ela cria uma situação que ela se atrapalha, né, o que eu faço? Eu afasto ela daquela situação até ela sentir que ela precisa aprender a lidar com aquilo melhor para voltar para lá. Por exemplo, sei lá, uma situação hipotética, tá? Ela brigou com as amigas. Clara, vem cá. Você não vai mais brincar com suas amigas até você aprender a brincar. Ah, mas foram elas falaram isso. Assim, tudo bem. Sempre vai parecer culpa dos outros. Mas é aquilo que é a sua culpa. Porque a gente não briga. Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando você souber lidar com as suas amigas, você volta a falar com elas. Não tem problema nenhum. Pode procurar outra coisa para você fazer. Mas eu não vou deixar você sair de casa agora. E você não vai encontrar suas amigas. Aí ela fica moada, não sei o quê. E a Clara, apesar da idade dela, né, ela sabe se expressar. Então ela vem comigo quietinha, dá um beijo no meu ombro, porque volta e meia eu tô trabalhando, ela chega, dá um beijo no meu ombro, olha pra mim, fala, papai. Ela me chama de papai. A Duda me chama de paps, a Clara me chama de papai. Papai, eu entendi o que o senhor falou, eu não posso fazer isso. Você aprendeu isso? Ótimo, pode sair pra brincar. Se isso demorar um dia, Igor, é um dia de castigo. Se demorar um ano, é um ano de castigo. Se demorar uma vida, aquelas pessoas ela não vai ver mais, porque ela não sabe lidar com elas. E se ela não sabe lidar com elas, de duas uma. Ou todos vão se machucar,
o que inclui ela, que é o meu problema, ou só ela vai se machucar, que ela é o meu problema. O meu problema é ela. Né? Se todos se machucam, ou se ela se machuca, eu estou sendo muito sincero, o meu problema é minha filha. Então ela precisa saber lidar numa situação de estresse e pressão. E se ela não sabe lidar, ela tem que pensar naquilo, usar o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal dela para aprender a lidar com aquele negócio.